Prezados e amados irmãos e irmãs, a partir deste momento, nós iremos oficializar o nosso encontro, o encontro da família apostólica aqui na Casa de Deus. Neste momento, eu tenho o prazer de cumprimentar a todos com a paz do Senhor e desejo que esta paz esteja bem viva em seus corações. Desejo que a bênção de Deus, o nosso Pai, nosso Criador, que a unção gloriosa do Divino Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e as bênçãos do Santo Irmão Aldo, acompanhado com seu abraço espiritual, possa se fazer presente na vida de todos os prezados e amados irmãos. Também, neste momento, estendo meu carinho e minha gratidão e agradecimento a todos os nossos queridos irmãos internautas que já nos acompanham. Em nome da família apostólica da Congregação Sede, é que estendo este meu agradecimento em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E digo a todos os irmãos que mais uma vez é uma honra, uma satisfação imensa compartilhar com todos neste final de semana, nestas duas reuniões em que já uma se inicia. Portanto, conto com o carinho, com sua atenção, com o seu amor, com toda a sua reverência, para que tudo possa transcorrer na medida do possível e qual o reino dos céus merece. Portanto, sejam bem-vindos a mais este nosso encontro e que os irmãos sintam-se à vontade. Portanto, se acaso houver pessoas que nos visitam pela primeira vez, eu digo que fique à vontade em nosso meio e a sua presença nos honra. Nós iremos oficializar a nossa reunião, faremos a abertura da mesma com uma oração. Eu peço a gentileza de todos os prezados e amados irmãos que se coloquem em pé, por favor, para que possamos fazer a oração inicial do nosso trabalho. Eu vou orar, suplicar ao nosso Deus, os nossos santos, a aprovação do nosso trabalho, e eu peço que todos os irmãos também orem aí no seu coração, no seu pensamento. Fale com Deus, fale com a Santa Avó Rosa, fale com o Santo Irmão Aldo, para que eles possam aprovar todo o nosso trabalho e que possamos sair desta reunião mais fortalecidos na fé, na confiança e no amor. Oremos. Soberano Deus, Pai Criador, neste momento exaltamos o Teu santo nome, como também do Teu divino Espírito. Exaltamos o nome de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Neste momento tão glorioso e tão santo do nosso encontro, o encontro da família apostólica neste tabernáculo santo, Congregação Sede, oração da Igreja Apostólica. Pai bendito, neste momento não temos palavras para agradecer ao Senhor pela oportunidade belíssima que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai. Sabemos que neste momento, muitos dos teus filhos, até mesmo por esses problemas que têm surgido com esta enfermidade, não pode estar numa reunião como essa. Nós estamos aqui e suplicamos a tua graça e a tua bênção, a tua unção, para que alcance eles aonde eles estiverem também, na sua casa, muitas vezes no hospital, até mesmo no leito de dor. Santa Avó Rosa, Espírito Consolador da promessa de Jesus, a Senhora é o nosso Consolador, então pedimos que a Senhora visite também esses nossos irmãos internautas também que já nos acompanham, que unidos numa só fé, num só Espírito, num só coração, possamos receber esse lenitivo que vem do céu, que significa paz, um ser suave, amor e o conhecimento para a fortaleza da nossa fé. Santo Irmão Aldo, pedimos a tua presença, ó profeta de Deus. Pedimos a tua presença em Espírito, porque sabemos que quando o Senhor estava no seu corpo físico, Irmão Aldo, o Senhor já visitava as congregações, visitava as nossas reuniões com os colegas de ministério do Senhor. E agora, em Espírito e em verdade, pedimos a tua presença. A presença dos santos profetas, dos santos apóstolos, de Maria Santíssima, a presença do Príncipe da Vida, para que esta reunião possa alcançar o seu êxito, que possamos sair delas mais fortalecidos na fé, na confiança e no verdadeiro amor. Santo e querido profeta Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa,
todo o poder celeste com o poder de nosso Deus, e contando já com a unção do Teu Divino Espírito Santo, ó Pai, que não pode faltar em nossa vida e principalmente nesta reunião, para coroar todos os atos da mesma, certos desta verdade, que os Senhores já estão conosco e já está nos abençoando e irá abençoar todo o transcorrer desta santa reunião, todos os atos da mesma. A nossa gratidão sincera, não só hoje, mas para sempre. Amém. verdadeira, pois vem do céu. Alegria incontável no Espírito Santo, é inigualável e aniquila o pranto. Se compare com a beleza da vida com Deus e com a Santa Rosa no reino do céu e nesta igreja poderosa.
cantar, com minha vida te exaltar. Sou da Senhora forrosa, contigo vivo a caminhar. Por isso quero ser um exemplo e aos céus glorificar. Viver com a Senhora é uma grande felicidade. Te adoro e te venero. Viver contigo é o que eu sempre quero. Quando o desalento quer me dominar, quando o mal quer me abater, clamo este lindo nome, forrosa, e logo sinto alívio e tenho paz no meu viver. Sou da Senhora forrosa, contigo vivo a caminhar. Por isso quero ser um exemplo e aos céus glorificar. Esta santa mora no meu coração. É por isso que faço da vida uma canção. Canção de alegria, canção de louvor pra Santa Forrosa, o Consolador. Forrosa adorada, não me deixes pela estrada. Quero cantar só pra te exaltar. Quero viver só pra te amar. Sim, pra te amar. Forrosa, querida, razão da minha vida. Perfeito. Muito bom. Prezados irmãos e irmãs, este é um momento muito santo, momento do nosso encontro na casa de Deus, momento este em que nós decidimos deslocar dos nossos lares para estar aqui. Pode ter certeza que nós escolhemos a melhor parte. Muitas vezes poderíamos estar no conforto do nosso lar, mas resolvemos, durante o transcorrer da tarde, não vou para a igreja. E a Santa Forrosa, ela nos incentivava muito a respeito disso, o qual chega ao nosso conhecimento, né? Em que muitas vezes ela estava até mesmo com o seu corpo um pouco abatido, cansado, ou até mesmo com algum problema, mas ela se esforçava para estar na igreja. Muitos obreiros até diziam
Diaconisas, vó, fique hoje. Não. E eu vou para a igreja. É lá que eu vou buscar saúde. Muitas vezes solução para os meus problemas. E é realmente aqui, neste momento tão santo, em que nós unidos numa só fé, num só espírito, num só coração, prestamos a Deus um culto de louvor e adoração, e sempre tendo a certeza e contando com a unção do Divino Espírito Santo do Pai, com a proteção dos santos e dos anjos, que vêm do alto céus para nos abençoar. Com certeza também, estes santos acompanham toda a família apostólica espalhada por todo o nosso país e já também em outros continentes. E principalmente, quando decidem, no momento da reunião, em que ela está acontecendo, através de um celular, no computador, se conectar via online e participar conosco desta reunião. Pode ter certeza que a bênção especial que vem dos céus para o nosso coração estará contigo aí também no seu lar, muitas vezes no seu trabalho, no seu carro, deixou também dos seus afazeres para acompanhar esta santa reunião. Eu digo que é uma honra compartilhar com vocês. Digo também aos nossos irmãos daqui da congregação Sede, agradeço mais uma vez pela oportunidade em que a direção me concede para compartilhar de um final de semana, de 2 reuniões com os nossos irmãos daqui desta congregação Sede, coração da Igreja Apostólica, como sempre digo. Portanto, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando com todos. Agora, a partir deste momento, nós iremos meditar um pouquinho nas mensagens em que a nossa direção elaborou com muito carinho, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nome de Maria Santíssima e de Jesus, para a edificação da nossa fé, da nossa confiança e do nosso amor. Primeira mensagem, o título: a união é necessária para que sejamos um com Deus e seus santos. Então, dá já para se notar que a mensagem, ao transcorrer da mesma, será a respeito da união que devemos ter. Prezados irmãos apostólicos, a união de espíritos é uma virtude especial, oportuna e necessária ao nosso bom viver nesta terra como apostólicos. Assim disse o estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses, na linguagem de hoje: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me dê a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos outros, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar, ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo,
tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina estarmos unidos a Cristo Jesus. E hoje também a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso, devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e mente, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da Igreja e não apenas o nosso próprio interesse. Então veja que palavra perfeita, irmãos, da nossa direção, que resume-se nas palavras gloriosas do querido amado apóstolo São Paulo, que para permanecermos unidos temos que amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo, viver o momento, sermos felizes, para que a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja sempre conosco. E a união é a base de tudo, é muito importante. Sem ela, muitas vezes não conseguimos chegar ao sucesso da vida, seja ela de qual for, o qual a direção continua falando. O nosso Santo Irmão Aldo, em seus últimos anos conosco fisicamente, muito nos instruiu sobre a necessidade da união, nos preparou para que fôssemos unidos a Ele e uns aos outros, justamente para que continuássemos levando a Igreja Apostólica avante, para que ela possa cumprir sua missão na terra. E isto é uma grande verdade. O Santo Irmão Aldo, nas suas últimas, praticamente 2, 3 anos de luta, nas suas últimas mensagens, o Santo Irmão Aldo muito bateu nesta tecla, ensinando a Igreja como viver, se consagrar, viver unida, porque somente com a base da união é que se é possível vencer. Nós somos provas desta verdade, não podemos negar isso, que o Santo Irmão Aldo tudo fez para que a Igreja Apostólica continuasse sempre unida, vencendo todos os obstáculos que venham a surgir pela frente. O Santo Irmão Aldo sabia que a nossa união geraria a força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus e também de seus santos e anjos, e salvar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus e também a sua glória. Como exemplo, citamos a união bonita e exemplar que havia e há entre Jesus e sua mãe, Virgem Maria Santíssima. A união fértil que havia e há entre a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A união perfeita que há entre esses santos poderosos e o Pai, nosso Deus, formando a corte celeste, comandando todo o reino dos céus. Vejam que até para a corte celeste governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a criação divina, é necessária a verdadeira união entre eles, a cooperação de cada um, para que seja feita a vontade de Deus Altíssimo, e não apenas a vontade de cada um, separadamente. Se até nos céus, reino espiritual, paraíso de eterna glória e de esplendor de Deus e de seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra, neste mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros para sobrevivermos e superarmos todas as lutas da vida. Uma grande verdade, né, irmãos? Eu ainda me lembro de uma palavra do nosso querido e amado irmão Bispo, quando eu era menino,
Ele falava sempre em suas mensagens. Nós nunca podemos dizer que não vamos precisar de fulano ou de cicrano. Nunca. E isto refere-se também à união. Como a direção fala, se no paraíso, lá nos céus de glória, é preciso a união, né? Então imagine aqui na terra, neste mundo material e passageiro, onde um depende do outro. E aonde falha a união, irmãos, a decadência, tudo se complica. Neste mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros para sobrevivermos e superarmos todas as lutas da vida. Por isso, já cantava o grande salmista Davi, em um de seus belos salmos, quando ele fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nela Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vejam neste salmo a união como fonte de bênção e de vida de Deus aos seus filhos na terra, e é para sempre. Cultive a união em família, na igreja, no trabalho, na escola, na convivência da boa vizinhança. Evite as discussões. Às vezes o que quebra a união, às vezes no lar, no trabalho, na escola, enfim, até na igreja, é isto. Às vezes, por não suportarmos uma ofensa, uma palavra, nós discutimos. E quando discutimos, quebramos o vínculo da união. Por isso que a direção nos mostra, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, evite as discussões, as divisões, as contendas, as inimizades, as separações, porque tudo isso é falta de união, de amor, de humildade, e é por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grandes relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Então veja que aonde quebra a união, irmãos, tudo se complica. Tudo precisa haver, aonde há o ser humano, precisa haver a união, que, como já disse, um precisa e depende do outro. Foi por isso que o Divino Mestre Jesus fechou com chave de ouro sua palavra sobre a virtude da união na sua oração sacerdotal, conforme registrado no Evangelho de São João. Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como tens amado a mim. Os irmãos entenderam como é importante vivermos em união, porque a própria palavra de Jesus, na sua oração sacerdotal, fala de uma maneira especial, que da forma em que Deus amou Jesus, desde a sua criação, porque Ele foi o primeiro ser celestial criado por Deus, unigênito e primogênito. Aquele mesmo amor que Deus tem por Jesus, Ele tem pelo ser humano, Ele tem por nós. Somos criação divina, irmãos. Então precisamos viver em união. Isso é necessário, da união, sermos unidos a Jesus e ao Pai,
sabendo que somos amados por eles, sermos unidos uns aos outros, sabendo que nós amamos no Senhor. Isto é glória, como ensinou Jesus, de sermos um entre nós e um com eles, perfeitos em unidade, sempre unidos, assim como já dizia no nosso hino, que a Santa Vó Rosa tanto gostava e nos incentivava a cantar. Sempre unidos, marchamos com fervor, pois ela sabia que unidos sempre venceríamos e cantaríamos a vitória final. A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima que religião significa exatamente se religar a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Mestre Jesus, de sermos um com o Pai e o Filho Jesus, unidos, consagrados na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo de nossa vida. Que esta virtude da união esteja sempre presente entre nós e em nosso meio. Que Deus Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam a virtude da união fazer morada entre nós e produzir muitos frutos para a honra e glória e louvor de Deus, Pai, e de todos os seus santos e anjos para toda a eternidade, e assim, unidos, nós venceremos. Prezados irmãos, está aí uma mensagem muito incentivadora da nossa direção quando diz respeito à união e principalmente, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo. Precisamos nos reforçar da união, porque principalmente esse problema que surgiu no mundo, muitas vezes está distanciando as pessoas, está distanciando as famílias, muitas vezes o trabalho, a escola. Veja que tivemos praticamente um ano parado, mas precisamos ser fortes e corajosos para atravessarmos os dias difíceis que muitas vezes são colocados na nossa frente e muitas vezes vêm como prova. E nós temos aonde pegar, temos a Santa Vó Rosa, temos o Santo Irmão Aldo, a confiar e a lutar e permanecer em união. União plena, na família, no trabalho, na igreja, para que possamos continuar lutando e vencendo. Prezados, eu deixo um exemplo muito claro sobre a união que temos que ter e viver constantemente para sermos abençoados, para sermos felizes. O prezado, amado irmão, irmã, pega uma semente, seja ela do fruto que for, divida ela, corta ela em pedaços, coloque na terra para ver se ela vai nascer. Não nasce, ela está dividida, ela está cortada, ela está separada. Não é possível nascer. Para que uma semente venha a nascer, crescer e dar frutos, irmãos, esta semente precisa estar intacta, perfeita, preparada. Então, ela é lançada na terra, ela é regada, ela é cultivada. Então, ela cresce e no seu devido tempo, ela dá os frutos, o qual é necessário. Os irmãos entenderam? Assim também somos nós. Precisamos, nós não podemos estar como uma semente partida, separada, dividida. Muitas vezes divididas pelo sentimento,
dividida por um pensamento, por uma atitude. Não. Precisamos estar como uma semente perfeita, intacta, uma verdadeira união, em paz, para que tudo possa correr bem em nossa vida. E as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo não falha. As bênçãos deles é o que rega esta semente em nosso coração, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor, fortalecendo o nosso amor pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Então, irmãos, fica este ponto de reflexão ao seu coração. Vamos ser então esta semente perfeita, para no tempo certo darmos os frutos necessários. É tão bom quando a gente chega em um lugar onde a gente nota a união. Muitas vezes quando a gente chega numa congregação em que o coral é unido, aquilo transborda aquele lugar de alegria, porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo se faz presente. Jesus e Maria Santíssima está ali. Então a gente sente alegria de compartilhar muitas vezes com aquele momento de ensaio do coral. Às vezes quando a gente chega num lar, numa casa onde é unida, a gente se sente bem, se sente feliz, se agrega àquele lugar, porque ali reina o bom sentimento, o bom pensamento. Tudo isso, irmãos, precisamos para a nossa perfeita união, para percorrermos os nossos dias aqui na terra, essa vida tão curta, irmãos. Esta vida tão curta, não vamos se prender a nada neste mundo. Muitas vezes a desunião, há uma fraqueza, há um pensamento, há um sentimento, muitas vezes que vem a destruir um relacionamento, muitas vezes que vem a destruir a união na igreja, a união no trabalho. Não vamos nos prender, não compensa. A vida é curta, passa rápido demais. Vamos lutar pelo bem, pela justiça, pelo amor, olhar pelo nosso próximo com carinho, com zelo. Muito embora sim, muitas vezes passando por problemas, dificuldades, até problemas de saúde no lar, ou no emprego, não sei, ou na igreja, mas vamos olhar com bons olhos, querer bem o nosso próximo, nosso ser humano, o ser humano, porque é a nossa missão. Jesus deixou exemplos belíssimos sobre a união, irmãos. Um pouco antes de cear, ele pega os seus apóstolos, senta eles, pega uma bacia de água, com um pano e começa a lavar o pé deles. O que ele quis mostrar com aquilo? Que precisamos ser lavados na união. O apóstolo São Pedro diz: mas Senhor, não sou digno que o Senhor lave meu pé. Ele disse: se eu não lavar o seu pé, você não é digno de mim. Prezados, não é mais tempo de subestimar, mais tempo é de amar o nosso irmão. Assim como diz a letra de um belíssimo hino que nós cantamos, não é mais tempo de subestimar. Vamos esquecer o passado, não compensa. Muitas vezes viver com uma semente que não dá fruto no nosso coração, que só nos leva para trás, não compensa. De forma alguma. Então vamos viver unidos, da melhor maneira que for. Em casa, os filhos aos pais, os pais aos filhos, entre o casal, na igreja, entre a irmandade, entre o coral, entre os pastores. Precisa muita união, irmãos. Precisamos falar uma língua só. Precisamos, para que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam ir concluindo esta obra de caridade e fé e possa salvar muitas almas. Nós somos um espelho, somos um exemplo. E eu digo aos irmãos que a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. A palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Pode ter certeza do que eu estou falando, bons irmãos. Vamos continuar dando prova da nossa união. Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa precisam muito
do nosso amor, da nossa união. A união faz a força. Já pararam para pensar? Se uma pessoa pegar 50 quilos, pode pegar, mas pega com uma certa dificuldade. Aí vem um e fala, deixa eu compartilhar com você. Fica 25 cada um, né? Aí vem ali, mais 1, 2, 3, 4, vamos pegar tudo, vamos levar este peso com facilidade, porque nós somos unidos, nós somos fortes. Fica fácil. Agora, onde há desunião, há só problemas, dificuldades, e o peso se torna muito grande. O peso se torna grande. E Jesus falou ao contrário disso. O meu fardo é leve e o meu jugo, ele é suave. Quando unimos, nós fazemos parte desta palavra do nosso Senhor Jesus. Prezados irmãos, guarde no seu coração estas simples palavras e esta mensagem da nossa direção, até mostrando uma parte importantíssima e doutrinária do querido e amado apóstolo São Paulo, né? Que devemos olhar para todos de uma maneira só, sem querer ser mais do que ninguém. Respeitar a cadeira em que estamos sentados, porque diante a aprovação e da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós vamos passando de cadeira após cadeiras. Então eu desejo que a graça divina esteja com os irmãos. Ajude para que todos sejam unidos numa só fé, num só espírito e num só coração. Amanhã, na medida do possível, nós meditaremos mais um pouco nesta mensagem. Agora tem uma mensagem da nossa direção muito oportuna e que realmente chegou na hora certa, no momento certo, próprio, principalmente uma mensagem que fala para os nossos jovens. Eu quero dizer, meus queridos irmãos jovens, que eu já fui jovem. E eu quero dizer a vocês que eu amo muito a juventude de nossa igreja. Eu amo de coração. Porque eu já fui jovem e a gente sabe que muitas vezes na juventude existe alguns deslizes, alguma fraqueza. Mas meu querido jovem, eu quero que você acompanhe esta mensagem. E eu clamo principalmente aos jovens que muitas vezes estão meio fracos, exatamente por terem afastados até das nossas reuniões, exatamente por este problema que está aí fora. As nossas reuniões são muitas vezes fechadas por alguns dias e muitas vezes isso tem enfraquecido alguns jovens. Então eu clamo a você, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Se você estiver ouvindo ou me vendo agora, aí na sua casa, no seu lar, aonde você estiver através da internet, ou os jovens que se encontram nesta reunião, acompanhe esta mensagem comigo. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo precisam muito de vocês, muito. Assim como ela nos preparou, assim como ela nos edificou, para que hoje nós pudéssemos estar realizando o trabalho que realizamos pela igreja. Ela precisa de você, jovem, porque você é o futuro da igreja, você é o amanhã. Você que vai defender o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo no amanhã. O valor de um jovem apostólico é o título da palavra. A juventude é uma fase importantíssima da vida,
momentos de assumir responsabilidades e decisões que poderão impactar o resultado da vida. Por isso, a importância da família e da igreja em apoiar e dar conselhos para este preparo e formação de pessoas de bem, de responsabilidade e de sucesso pessoal, profissional, social e principalmente espiritual. Jovem, ó jovem, você tem um valor grandioso, jovem, para a família, para a sociedade, jovem, e para a Igreja Apostólica. E desde o seu início, vem ensinando-os, incentivando-os, através de conselhos, de mensagens, da música e da socialização. Tudo isto contribui para que os jovens não sejam tragados pelas tentações e ilusões deste mundo e sigam o caminho do bem, realizando a vontade de nosso Deus, que proporciona paz, amor e alegria. Santa Avó Rosa, quando estava entre nós na terra, se preocupava com a família e principalmente com os nossos jovens, para que pudessem se desenvolver no amor, na alegria e na união. Ela, com muita sabedoria, nos deixou exemplos importantes quando realizava brincadeiras, sobretudo com os jovens do ministério e do coral, no templo de nossa igreja, com o objetivo de socializá-los e uni-los como uma verdadeira família. As últimas palavras, meu jovem, eu quero que você acompanhe isso agora. Preste bem atenção nas últimas palavras da Santa Avó Rosa, para você ver o quanto ela te ama, o quanto ela te quer bem. O Santo Irmão Aldo te ama demais, jovem. As últimas palavras da Santa Avó Rosa, ainda em seu corpo físico, ao avistar um lugar amplo, repleto de natureza, foram: olha, um lugar para os jovens brincarem, deixando claro que é possível ser filho de Deus, seguir suas ordens, sua doutrina e disciplina, sem deixar de ser feliz, sem deixar de brincar e de socializar com o seu irmão de fé, com respeito, afeto e bondade. Irmãos, eu acompanhei o primeiro encontro jovem da sede. Eu acompanhei o segundo. Eu acompanhei o encontro jovem na minha congregação de Sorocaba. Nós fomos em um encontro jovem com autorização da direção em Bonitos. Foram trabalhos maravilhosos que deixaram saudade. Irmãos, é por isso que nós temos que fazer enquanto é dia. Jesus falou isso: faça enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém mais pode trabalhar. Irmãos, quem que imaginava que nós iríamos passar por aquilo que nós estamos passando? Termos que parar com as nossas atividades, muitas vezes com aglomerações de pessoas, que era tão bom.
Aqueles encontros jovens, a gente via a alegria, a felicidade, o contentamento dos jovens se encontrarem, se cumprimentarem. E agora? Temos que pedir muito a Santa Avó, irmãos, e ao Santo Irmão Aldo, para que tudo volte ao normal. Temos que pedir, porque, veja, a direção mostra, era prazer da Santa Avó Rosa reunir os jovens, ter um momento de lazer, de alegria, de aprendizado. Era prazer dela. A última palavra dela foi: olha que lugar para os jovens brincarem, se encontrarem, se conversarem. Irmãos, eu digo que eu acompanhei principalmente os encontros jovens de bonitos, foi trabalhos belíssimos, que eu, como pastor da igreja, pelo conhecimento que eu tenho, não vi nada demais. E são trabalhos que precisam existir em nossa igreja. Precisam existir. Por que não está tendo, irmãos? Exatamente pelo problema que não pode aglomerar pessoas. Mas eu creio que quando tiver tudo normal, a nossa direção aprovará novamente os trabalhos, os encontros, onde a gente só vê alegria, só vê felicidade dos nossos jovens. E realmente está precisando, mas por enquanto não será possível. A não ser que seja aprovado pela direção com uma certa quantidade de pessoas, de jovens, em uma certa filial, em uma certa congregação, ou aqui na sede, mas tem que ser tudo muito controlado. Irmãos, os encontros que nós fazíamos no sítio, as reuniões, os jovens, a alegria, o contentamento e a felicidade deles, eu pude acompanhar e ver com meus próprios olhos. Quanto que era bom, irmãos, a gente vê a alegria dos jovens, um se encontrar com o outro, aquela alegria, felicidade de um abraçar o outro. Precisamos, irmãos, reforçar o carinho com a nossa juventude. E como disse aos irmãos, todos nós fomos jovens, passamos por um processo. A direção fala aqui que jovem, ao transcorrer da vida jovem, muitas vezes precisa de um momento de decisão. E os nossos jovens precisam decidir ficar na igreja, ficar com a Santa Avó Rosa, ficar com o Santo Irmão Aldo. Porque eu digo aos irmãos que muitas vezes uma decisão errada pode levar muitas vezes um jovem a momentos que ele jamais imagina, de dor, de sofrimento. E a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo não quer isso. Jamais. Eles te amam, jovem. Faça a decisão certa. Porque todos nós temos o momento da decisão. Todos nós passamos pelo momento da decisão. E se eu decidir errado, eu vou prejudicar toda a minha vida. Porque, irmãos, o mundo está aí de portas abertas. Então eu preciso decidir ficar nesse santo caminho. Porque uma coisa eu falo, na igreja apostólica tem muitos jovens de talento. Tem jovens de talento na música para pregar. Como obreiro, eu viajo por aí, eu sei. Jovens talentosos e que muitas vezes correm risco de ofertas que o mundo oferece. Então é neste momento, jovem, que você precisa tomar cuidado com a sua decisão. Muito cuidado com a sua decisão. Porque da mesma forma em que se você se decidir, tendo um belíssimo talento para servir a igreja, se você muitas vezes se decidir, ao contrário, terá talento para servir o mundo. Então que o seu talento que você recebeu fique com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo.
fique. Porque hoje, por exemplo, nós servimos a igreja, mas nós tivemos o nosso momento de decisão. Tivemos. E muitas vezes, se nós não tivéssemos decidido certo, estávamos fazendo o errado. Fique com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles te amam profundamente. A Igreja Apostólica te ama, jovem. Ela precisa de você. Ela precisa de você. O Santo Irmão Aldo também valorizou e amou os nossos jovens, que os tinham como um pai bondoso, um verdadeiro amigo. Ele foi atencioso, carinhoso, amoroso e conselheiro. Promoveu diversos passeios no recanto em Juquitiba e nas festas na sede, com o objetivo de socializar e unir famílias apostólicas. Nós, do Conselho Deliberativo, não só valorizamos os nossos jovens, bem como acompanhamos todos os trabalhos do projeto educacional Jovem Apostólico, ajudando-os na educação e no desenvolvimento pessoal, profissional, social e espiritual, para que tenham sucesso na vida, sejam felizes e tementes a Deus e também aos nossos santos. Se constitui um aviso da direção. Finalizando esta palavra, informamos ainda que eventos de jovens na sede, passeios de socialização e reuniões especiais de jovens das congregações só poderão ser realizadas com aprovação e autorização por escrito do Conselho Deliberativo, com a orientação e supervisão da equipe do Projeto Educacional Jovem Apostólico e do próprio Conselho, que seguirá incondicionalmente as regras de doutrina e disciplina da Igreja Apostólica, implantadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, orientados por Jesus nosso Senhor. Jovens apostólicos, aproveite esta oportunidade e pratique o que aprendem nesta igreja. Obedeçam a disciplina por amor, sabendo que é uma maneira de se apresentar, digo melhor, uma maneira de se preservar deste mundo cruel e opressor, cheio de tantas ilusões e tentações que tentam impedir a sua caminhada. Procure se dedicar aos estudos, ao trabalho digno e honrado e ao seu aperfeiçoamento, sempre buscando o aprimoramento e o seu crescimento profissional, mas não se esqueça da parte espiritual, fundamental para a sua vida e sua alma. Portanto, creiam e confiem em nossos santos e sejam obedientes e sinceros nesta igreja apostólica. Cumpram seu ministério, seja do coral ou como obreiros, com ânimo e fé. Respeite os seus pais, sua família, seus irmãos de fé e o seu semelhante. Sejam apostólicos fiéis da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que tudo fizeram e fazem em seu benefício e de sua própria felicidade. Portanto, amanhã, na medida do possível, faremos mais uma meditação a respeito desta mensagem. Portanto, eu desejo, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que os nossos jovens sejam muito felizes na sua vida, no transcorrer de sua caminhada aqui nesta terra. Portanto, a Santa Avó Rosa precisa muito de você. E o Santo Irmão Aldo e também a Igreja. A direção precisa muito da nossa juventude unida para que possa ir dando bons frutos e propagando ao mundo inteiro que Jesus, Ele é o príncipe da vida, a Santa Avó Rosa, Consolador e o Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor que te ama de coração. Nós iremos ouvir
para encerrar a nossa reunião nesta oportunidade, um belíssimo hino pelo coral, Poder Sem Fim. Através do teu olhar, podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida, nosso querer, pode saber e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber. Por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra, e entre nós cumpriu tão bem sua missão, como os profetas que viveram noutra época. Deus colocou tanto poder em tuas mãos.
plenamente em teu poder. Cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. Foi Deus que te deu toda esta glória. Muito bem. Fechado com chave de ouro. Os irmãos, por gentileza, poderão ficar em pé, por favor. Irmãos, quero agradecer muito sua presença, seu carinho, sua atenção. Não tenho palavras para agradecer por tudo o que aconteceu nesta santa reunião. Muito obrigado. A sua atenção foi dispendiosa, muito especial. E desejo que os irmãos façam um bom retorno para o seu lar, que tenham uma boa noite, descanso e paz. E amanhã vou aguardar todos novamente, tá bom? Aguardar em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para que possamos ter uma reunião maravilhosa como esta. Agradeço a todo o ministério pelo carinho, pelo trabalho que realizaram. Agradeço também aos irmãos internautas, muito obrigado pelo seu carinho de estar conectados conosco aqui na congregação sede. Recebam mais uma vez o abraço da família apostólica daqui. Que a Santa Avó Rosa esteja com vocês, abençoando muito. O Santo Irmão Aldo abençoando a todos. Possam todos ter uma noite maravilhosa de descanso e paz. Que a graça divina esteja com todos. Oremos. Soberano Deus e Pai, neste momento, chegando ao término desta santa reunião, agradecemos ao Senhor e ao Teu Divino Espírito Santo pelo amparo, pela proteção, pelas virtudes dos céus que foi destinada para o nosso coração, através da palavra, da mensagem, que foi inspirada pela Senhora Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através dos hinos que compartilhamos. Muito obrigado, Avó. Que a Tua bênção esteja com todos nós, nos abençoando, nos proporcionando uma noite maravilhosa de descanso e paz. Entrego aos cuidados da Senhora, como servo mensageiro da Senhora, aos cuidados da Senhora e do Santo Irmão Aldo, a oração que Teus filhos estão fazendo em particular. A Senhora, neste momento, tem o poder de ver, ouvir o que eles te pedem. Coloco a minha mão sobre esse pedido de oração, sabendo e confiando que é a Senhora e o Santo Irmão Aldo que tem o poder de ver o que Teus filhos te pedem. Eu peço a Senhora e entrego aos Teus cuidados, cubra-os com o Teu manto santo. Maria Santíssima, ajuda, visita os lares, visita os hospitais, nossos irmãos que estão em isolamento, que não podem participar de uma reunião, que a Senhora, que neste momento nos acompanham pela internet, que a Senhora ajude eles, abençoe, console, conforte e afasta tudo o que causa sofrimento. Portanto, sabendo que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que já abençoa toda a família apostólica espalhada por todo esse país, pelo mundo, abençoa também as nações, onde há guerra que possa cessar, os catástrofes da natureza que possam ser desviados, que possa haver paz nas nações do nosso país, que possa haver felicidade e prosperidade, aonde aqui se encontra o seio, o berço do Consolador, onde foi formado com muito carinho por Jesus, para dar a oportunidade de salvação à humanidade.
Santa Vó Rosa, sabendo que a Senhora já nos abençoou e vai continuar nos abençoando, juntamente com o Santo Irmão Aldo, com Jesus e Maria Santíssima, a nossa gratidão sincera, não só hoje, mas para sempre, em nome do Pai e do Espírito Santo, por tudo que os senhores têm feito em nosso favor, não temos palavras para agradecer. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos e até amanhã. Muito obrigado.